Oh, Tá só fazendo a oi. janta. Isso é bom, né? Eu já jantei, Isso comi mesmo. demais. Mas ele tá escutando, tá? Não, tá bom. Hoje eu comi demais, demais da conta. Quem é Comeu aqui? muita fruta. Hoje era quarta-feira, né? É quarta. Quarta. Mas eu comi foi muito agora, antes, umas 6 horas. Comi demais. Elaine, paz. Bom, pessoal, se vocês estão com a Bíblia aí, eu vou ler aqui Apocalipse 12, tá? Ah, Para a gente iniciar. Hoje vai ser mais curto. Apocalipse 12 é um tema gostoso, né? Mas vocês aí depois vão dizer para mim quem vocês acham que é essa mulher aí, tá? Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua sob os pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Estava grávida e gritava por causa das dores de parto e da agonia de dar à luz. Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, e 7 coroas nas cabeças. Com a cauda, arrastou um terço das estrelas do céu e as lançou na terra. E quando a mulher estava para dar à luz, o dragão parou diante dela, pronto para devorar a criança tão logo ela nascesse. A mulher deu à luz um filho que governará todas as nações com cetro de ferro, e ele foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, onde Deus havia preparado um lugar para cuidar dela durante 1260 dias. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha, e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Esse enorme dragão, a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo, foi lançado na terra com seus anjos. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus: finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade de seu Cristo, porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que dia e noite os acusava diante de nosso Deus. Eles o derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês que habitam nos céus, sobre a terra e o mar. Porém virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Quando o dragão percebeu que a vida havia sido lançado na terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o menino. Ela, porém, recebeu 2 asas como as de uma grande águia, para que voasse ao lugar preparado para ela no deserto. Ali será sustentada e protegida da serpente durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Então a serpente, com uma torrente de água que fez sair de sua boca, tentou afogar a mulher. Mas a terra ajudou a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que havia jorrado da boca do dragão. O dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Então o dragão se colocou em pé na praia, junto ao mar. Bom, pessoal, tem aqui 3 personagens principais que a gente viu aí. A mulher, representando aí a Igreja de Deus em todos os tempos, o filho recém-nascido, que é o próprio Jesus Cristo, e o dragão vermelho, que não pode ser outro senão o diabo, né? Então aqui a gente tem 3 cenas. A cena de combate entre o dragão e outros personagens, né? O dragão contra o filho, vai do versículo 1 ao versículo 6. O dragão contra Miguel e os seus anjos, vai do versículo 7 até o versículo 12. E o dragão contra a mulher, né? Essa besta, essa fera, esse dragão, ele sai derrotado em todas as 3 lutas. Note também que as cenas são vistas por João como sinal, né?
Então foi visto no céu um grande sinal, uma mulher, Apocalipse 12:1, né? Outro sinal foi visto no céu, um enorme dragão, que é o capítulo 3 aí, né? Esse sinal, ele vem de uma palavra grega aí, semeion, é a mesma usada nos evangelhos de João para descrever os milagres de Jesus, né? Isso revela como João vê, como ele está vendo estas cenas aí, né? Ele está vendo como algo milagroso, maravilhoso, e que visa fazer-nos crer que Jesus é o Salvador que satisfaz a alma de todo aquele que crê. Vamos ver aqui, ó. João 20, 30 e 31 diz assim: e os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados neste livro. Estes, porém, estão registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. Para a gente procurar absorver melhor essa história, a gente tem que procurar enxergar num contexto maior aí dentro do Apocalipse, tá? Então é assim, os capítulos de Apocalipse de 1 até o capítulo 11 falam da perseguição do mundo contra a igreja na terra e os juízos de Deus aos ímpios em resposta às orações dos santos. Os capítulos 12 até o capítulo 14 fala de uma perseguição cruel do quarteto do mal que ataca a igreja, né? Que é Satanás, que é o dragão, o anticristo, que é a besta que saiu do mar, o falso profeta, que é a besta que saiu da terra, e a prostituta, que é a Babilônia, né? Do capítulo 14. Né? O restante do livro, Apocalipse de 15 a 22, ele descreve a vitória de Cristo e da igreja de Cristo contra esses inimigos. A primeira parte do Apocalipse, de 1 a 11, nos mostra 3 sessões aí. De 1 a 3, a gente encontra 7 igrejas e a presença de Cristo. De 4 a 7, a gente lê sobre os 7 selos, então ali fala sobre a soberania de Deus. De 8 a 11, a gente é informado das 7 trombetas, que são os alertas do Senhor. Na segunda parte de Apocalipse, que vai de 12 a 22, a gente tem aí 4 sessões finais. De 12 a 14, o quarteto do mal ataca a igreja. De 15 a 16, nós temos as 7 taças e o juízo de Deus que cai sobre os ímpios. De 17 a 19, nós vemos aí a vitória de Cristo sobre as armas do diabo, sobre o anticristo, o falso profeta e a grande prostituta. E de 20 a 22, nós temos aí a vitória final de Cristo sobre o Satanás, os ímpios, sobre morte, que vem aí seguido de novos céus e nova terra, né? A descrição dessa mulher perseguida aí, que está no versículo 1 a 2 e 6, essa mulher, para muitos teólogos, ela é como o símbolo da igreja, né? A Igreja Católica Romana, ela entende que essa mulher é um símbolo de Maria, né? Os dispensacionalistas, eles creem que essa mulher é um símbolo da nação de Israel. Porém, a interpretação que eu vou passar para vocês aqui é um outro tipo de interpretação que vê essa mulher como sendo a igreja, tá bom? Mas em qualquer que seja a dispensação, a igreja é uma só. Um só povo escolhido em Cristo, uma só vinha, uma só família, um só rebanho, um só corpo, uma só esposa e uma só Nova Jerusalém. Tá certo? E não esqueçam nunca, não deixe Israel fora dessa não. Tá? Se não fosse por Israel, não haveria um Messias, né? Porque o Messias, Yeshua, Jesus, ele veio e veio para ser cumprido ali através do povo de Israel, do judeu, tá certo? Bom, vamos lá. Essa mulher, ela está aí vestida do sol, ou seja, ela é gloriosa e exaltada.
A igreja reflete o quê? O que a igreja tem que refletir? Ela tem que refletir a beleza de Cristo. Ela tem o brilho da glória de Deus. Então a glória de Deus, ela refugie na igreja e refugie através da igreja também. Então essa mulher tem debaixo dos pés a lua, ou seja, ela exerce domínio. O cabeça da igreja é aquele que tem todo o poder e toda a autoridade no céu e na terra. Então a igreja está em Cristo. A autoridade da igreja foi recebida por Jesus. Seu domínio, ele não é político, não é econômico, é um domínio, um poder, uma autoridade espiritual. Então essa mulher, ela tem em sua cabeça uma coroa de 12 estrelas, simbolizando aí que ela é vitoriosa. Né? A igreja de Cristo, ela é vencedora, porque ela está em Cristo. Então, a vitória de Cristo é a vitória da igreja. A exaltação de Cristo é a exaltação da igreja. Essa mulher está grávida, ou seja, sua grande missão é dar à luz a Cristo segundo a carne. Então, Deus preparou um povo especial para ser o veículo da chegada desse Messias ao mundo. Houve muita dor, lágrima, muitas forças hostis, né? E muitas artimanhas do dragão aí para procurar frustrar aí esse plano e destruir essa criança. Porém, Deus protegeu o seu povo e na plenitude dos tempos nasceu o Senhor Jesus, né? Essa mulher era protegida por Deus da fúria do dragão. Isso você vai encontrar no versículo 6 e 14. Então a igreja ela é protegida por Deus, tem sido sustentada por Deus no deserto, não num deserto lá literal, né? Mas num deserto aqui, nesse âmbito espiritual. O mundo, ele não é o habitat da igreja, não é o lar da igreja, né? Nós somos peregrinos. Então, durante 1260 dias, isso é um símbolo de todo o período da igreja. Ela é protegida por Deus, às vezes não da morte, mas na morte, né? Então, de acordo com Apocalipse 7:3 e 9:4, a igreja recebeu um selo. De acordo com Apocalipse 11:1, ela recebe uma medida. Agora ela recebe asas, né? Apocalipse 12:14. Todos esses símbolos só evidenciam que Deus protege o seu povo do poder do mal. Mas vamos lá. O que eu, particularmente, agora eu vou passar uma outra posição, tá? Que eu gosto muito dessa posição. Então eu passei esse capítulo aí como sendo a igreja, né? Mas eu vou passar uma outra posição aqui por causa dos simbolismos existente nela. Continua a dizer que nós temos que procurar analisar que isso daqui não havendo como o presbítero Genival fala, não havendo briga nem discussão, não leva nem para o céu, para o inferno pode levar se houver briga, mas para o céu não leva não, né? Então é assim, eu vou dar um outro parecer aqui. Bom, em Apocalipse 12, João vê uma visão de uma mulher vestida do sol. Ela tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Agora vamos ver essa semelhança aí, lá com José e o pai dele Jacó Israel, a mãe e os filhos, que está em Gênesis 37, 9 a 11. Diz assim, ó: E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: Eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Bom, as 12 estrelas, elas se referem às 12 tribos de Israel. Assim, essa mulher em Apocalipse representa Israel. Evidência adicional para essa interpretação é que Apocalipse 12, 2 a 5, fala da mulher estando grávida e dando à luz.
Embora seja verdade que Maria deu luz ao Senhor Jesus, também é verdade que Jesus, o filho de Davi, da tribo de Judá, veio de Israel. A conexão caiu. A minha conexão caiu aqui por um instante. Vocês conseguiram me entender? Conseguiu entender até onde? Conseguimos entender até quando o pai fala com José. Ah, tá bom, obrigado. Minha conexão caiu aqui do nada. Ai, ai. Então, aí o pai fala lá repreendendo José, né? E os irmãos dele, com inveja, tinham muita inveja dele, que causaram aquela situação toda na vida de José, mas Jacó guardava tudo aquilo no coração, né? Vamos lá. As 12 estrelas referem-se às 12 tribos de Israel. Então, a mulher em Apocalipse 12 é Israel. A evidência para essa interpretação é que Apocalipse 12, 2 a 5, fala da mulher estando grávida e dando à luz. Embora que Maria deu à luz a Jesus, o filho de Davi, da tribo de Judá, veio de Israel, né? Que aí está falando de descendência, de semente, né? Em certo sentido, Israel deu à luz, gerou Cristo. O versículo 5 aí diz que o filho da mulher era um varão que havia de reger todas as nações com vara de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus e para seu trono. Isso está claramente descrevendo Jesus. Jesus ascendeu ao céu. Atos dos Apóstolos 1, 9 a 11 diz assim, ó. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco. Então um dia esse reino será estabelecido, né? O reino dele sobre a terra será estabelecido. Tá? Apocalipse 24 e 6 diz assim, ó, e vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Salmo 2, versículos 6 e 9, ele fala de um reino muito maravilhoso, que é um juízo perfeito, tá? Eu vou ler aqui, ó. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então a gente pode observar aí que o poder do nosso Cristo, que o poder do Senhor Jesus, ele é algo tremendo, ele é algo muito grande, né? Se a gente pegar essas palavras de Apocalipse, a gente pegar Apocalipse e querer introduzir só a igreja, fica meio complicado, porque Israel está envolvido em tudo e Israel também, claro, faz parte da igreja do Senhor, né? Ele faz, e como faz parte, né? Como faz parte. Mas aí o que vocês acham? Essa mulher, ele está falando só da igreja? Só de Israel? Ou fala dos dois como um todo? Eu acho que é os dois, pastor. Você, Elaine? O que você acha?
acho que fala dos dois. Pastor? É isso, porque não tem como separar, né? Não dá para separar. Né? Não tem como pegar a igreja e deixar ela, Israel do lado de fora, né? Porque tudo converge ali para Israel, para a nação de Israel. Né? Outro dia o pastor fez uma pergunta interessante: todo Israel será salvo? Não. Né? Que tem gente aí que, todo Israel. Não. Se lê o versículo sem texto, sem contexto, é o que vai entender. Todo Israel. Não, não. A Bíblia diz que todo remanescente, aí sim, todo aquele que ver ao Senhor, todo remanescente, que se curvar, esse sim será salvo. Não aceitou, né? Não tem como Deus, senão ele vai, sei lá, vai passar até por cima da própria palavra, né? E isso ele não vai fazer por ninguém. Ainda que tenha sido uma nação eleita, né, pastor, para Jesus descer lá, ter convivido lá, mas eu creio também que é assim, só vai quem aceitar. Sim. Aceitar o Senhor. Sim. Aquela passagem de Abraão, que ele fica lá com aqueles animais que ele começa a tocar, aquelas aves lá, tal, de todo aquele desespero dele, já mostrava isso, né? Já mostrava isso. Porque o judeu, eu não sei se eu já passei isso para vocês, eles se chamam judeus, né? Essa religião, por causa da tribo de Judá, né? A tribo de Judá é a única que tem o nome de Deus. É onde onde a gente lê. Quando Deus falou lá com Salomão, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ele estava exatamente se referindo a Judá. Judá, ele contém as 4 letras do tetragrama. Só entra a letra D para completar Judá. Né? Mas ele carrega, essa tribo, ela carrega o nome de Deus. É por isso que a gente lê lá: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Então ela tem o nome de Deus nela. Porém, não basta a gente ser crente, né? Não basta frequentar uma igreja, né? A gente tem que obedecer, né? Existe o abecedário A, B, C, D, né? Mas o abecedário do crente é o obedecer. Né? É se curvar diante de Deus. Se curvar, não tem como fugir disso. Né? As seitas não salvam, Buda não salva, nenhuma religião salva, mas Cristo salva. Foi Ele que derramou o sangue dele por nós. Né? Apesar de muitas religiões aí estarem blasfemando do sangue dele, ou até mesmo algumas igrejas evangélicas deixam o sangue dele para lá e bota outras coisas na frente, mas não, nós somos salvos e libertos no poder do nome de Jesus através do seu sangue sacrificial. É isso que nos salva, é o sangue dele que nos limpa, é o sangue dele que nos purifica. Qualquer coisa que eu coloque aí na frente, desculpa, eu estou completamente errado. Nada supera isso, né? É o nome sobre todos os nomes, no céu e na terra. Esse é o nome, Yeshua, Jesus. Que Jesus eu já falei para vocês, é só uma... Agora esqueci a palavra. Falei tanto e esqueci a palavra. Transliteração. É um nome transliterado, né? Não é traduzido, né? Então essa fuga dessa mulher para o deserto por 1260 dias, ela se refere a um tempo futuro aí, chamado de grande tribulação. Toma uma água. Algumas traduções antigas, eles escreveram assim: a tribulação, a grande. Se referindo a algo muito terrível, muito terrível. Por isso que eles escreveram assim: a tribulação, a grande. Né, que se torna muito mais pesado do que falar a grande tribulação. Né? Então essa vai ser de uma estrondosa. Né? Então 1260... Pode falar, pastor. Eu falar da grande batalha do Armagedon. Essa tá para acontecer, né? Sim. Essa aí aqui tá para acontecer. E vai ser terrível, né? Vai ser terrível. Vai ser terrível. Porque esse ódio contra Israel
ele é meio que injustificável, né? Claro que a gente entende, sabe que é o diabo, a perseguição, é o povo de Deus, há uma promessa de Deus, e o que o diabo quer é atrapalhar Deus, né? É o que ele quer fazer, né? Não tem como negar isso daí, né? É por isso que a igreja... É por isso, assim, todo mundo na Terra sofre. Mas por que o crente sente mais? Ué, porque há um ataque maior sobre aquele que serve a Deus. Né? Você serve a Deus. A gente passa o que o mundo passa. Só que nós temos uma proteção. Né? Uma proteção divina, uma proteção maravilhosa de Deus. Né? Então a gente vai sentir mais mesmo. Não tem como não sentir. Entendeu? Ainda que a perseguição não seja grande, mas a gente se sente protegido por o Senhor. Sim, sim, se sente protegido. Mas o diabo quer te tirar de qualquer jeito do caminho. Ele não tentou com Jesus? Sim. Aí a gente não quer que tenta com a gente? Não dá, vai e vem que vem mesmo. Não tem jeito não, né? E Jesus se protegeu como? Com a palavra. Palavra. Com a palavra. Né? Isso aí que a gente precisa entender. Ó, 1260 dias são 42 meses, tá? Que é o mesmo que 3 anos e meio. E na metade aí da tribulação, essa besta, né, o anticristo, ele vai colocar uma imagem de si mesmo no templo que vai ser reconstruído em Jerusalém. Essa é a abominação que Jesus falou lá em Mateus 24 e Marcos 13. Tá? Ó, eu vou ler aqui, ó. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê, entenda. Então, quando a besta fizer isso, ela quebra o pacto lá de paz que havia feito